E aí pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Então, como vimos mais cedo nos spoilers, foi mencionado que o Gaban insiste que ele é o segundo mais forte da tripulação do Goldie Roger. E agora, conectando isso, vamos falar sobre o Sanji, que segundo rumores, foi confirmado como o segundo protagonista principal de One Piece. Isso tem gerado bastante discussão nos últimos dias. Será que o Zoro perdeu mesmo o posto de segundo personagem mais importante da obra? Enfim, sem enrolação, bora começar. A discussão começa lá no Anime News Network, que publicou uma matéria dizendo que o próprio Eiichiro Oda, autor de One Piece, teria confirmado que o Sanji é o segundo protagonista da história. Na reportagem está escrito: Eiichiro Oda, o autor de One Piece, confirmou Sanji como o segundo protagonista em uma entrevista. Sanji agora é oficialmente o segundo protagonista de One Piece. Com essa declaração, a comunidade de One Piece meio que surtou, principalmente a galera da Zoro Nation, que não aceitou isso nem um pouco. Muita gente começou a dizer que é fake news, entrevista falsa e por aí vai. E aí entra a conexão com o Gaban. A comparação é a seguinte: se o Sanji é o Gaban da geração do Luffy, então ele também seria o segundo mais forte da tripulação, assim como o Gaban alegava ser na tripulação do Roger. Nos spoilers, disseram que o Gaban era o terceiro mais forte, mas ele mesmo teria discordado, afirmando que era na verdade o segundo mais forte, não o terceiro. Isso fez com que os fãs do Sanji usassem essa declaração como argumento. Eles dizem: se o Gaban, como braço direito do Roger, era o segundo mais forte, então o Sanji, como braço direito do Luffy e paralelo ao Gaban, também é o segundo mais forte. Então, se o Zoro for o segundo mais forte, isso significa que é ele o segundo protagonista. Mas se for o Sanji, então é ele quem ocupa esse posto. Só pra lembrar, galera, aqui a gente não tem favoritismo. Não tô atacando ninguém da Sanji Nation ou da Zoro Nation, beleza? Pra mim, tanto faz quem é o segundo protagonista. Os dois são praticamente do mesmo nível em importância. O objetivo aqui é mostrar os argumentos dos dois lados. O porquê de dizerem que o Sanji é o segundo protagonista e também o porquê de muita gente considerar o Zoro como esse segundo personagem principal. Então, vamos equilibrar a discussão. Seguindo com o raciocínio, estão sendo analisadas agora as ações do Gaban. E de fato, ele parece bem agressivo e ousado em combate. Até disseram que esse tipo de movimentação dele não seria possível nem mesmo para o Rayleigh, ou seja, até o Rayleigh acabou sendo envolvido nessa comparação. Alguns agora dizem que talvez o Gaban fosse realmente o segundo mais forte do bando do Roger, e não o Rayleigh, como muitos acreditavam. E agora, voltando à comparação entre Sanji e Gaban, em alguns capítulos recentes, vimos o Luffy discutindo com o Sanji, o que lembra a relação entre o Roger e o Gaban, segundo alguns fãs. Esse tipo de paralelo tem sido usado como base para argumentar que o Sanji é sim o segundo mais forte dos Chapéus de Palha, e consequentemente, o segundo personagem mais importante depois do Luffy, e não o Zoro. Mas calma aí. Toda essa discussão gira em torno de quem é o segundo mais forte. Só que isso nem sempre define quem é o segundo protagonista. Vamos dar uma olhada nisso. Tem um trecho de uma entrevista que diz o seguinte: como mencionei anteriormente, a Nami pode ser considerada a co-protagonista de One Piece. Segundo uma entrevista publicada na Manga Knock, a Nami seria a primeira a entrar na tripulação do Luffy, mas isso foi mudado pelo editor. Mesmo com essa alteração, o papel dela como co-protagonista não foi alterado. Ou seja, está bem claro, Nami é a segunda protagonista da história, não o Sanji. E numa nota complementar, também é dito que Luffy, Zoro e Nami são os três protagonistas principais de One Piece. E faz sentido, o Zoro foi o primeiro a entrar na tripulação, seguido logo depois pela Nami. Eles dois ajudaram a dar forma ao início da jornada dos Chapéus de Palha. Então essa ideia de que o segundo mais forte é automaticamente o segundo protagonista, não é bem assim. O que define o segundo protagonista é a importância narrativa, não apenas a força em combate. Só porque você é forte não quer dizer que seja o segundo mais importante. Veja só esse exemplo com a personagem Nami. É claro que o Sanji é mais forte do que ela, mas ainda assim é considerado um dos protagonistas secundários em One Piece. E além disso, vamos dar uma olhada numa entrevista antiga do próprio Oda. Essa entrevista é lá de 1996, ou seja, faz muito tempo. Nela, Oda conta que desenhou o Deus da Espada para um amigo seu chamado Mizomoto. Segundo ele, antes mesmo de One Piece começar, ele já tinha decidido que o Luffy seria o protagonista. Mas para deixar a obra ainda mais popular, ele criou também um personagem como o Ryuma, que seria o segundo protagonista. E adivinha quem se encaixa nessa descrição? Isso mesmo, o Zoro. Isso mostra que o Zoro é o verdadeiro segundo personagem principal de One Piece, e não o Sanji. Oda já tinha essa ideia clara na cabeça desde o início, de criar alguém inspirado no Ryuma. E hoje a gente vê claramente que esse alguém é o Zoro, e isso ainda é reforçado por um dos SBS. Aquelas sessões em que o Oda responde perguntas dos fãs. Um leitor pediu, por favor, desenhe os 6 personagens principais com a mão esquerda. E o Oda desenhou o Luffy,
o Zoro e a Nami. Aí ele ainda comentou, por questão de espaço, posso parar nesses 3? Ou seja, ficou bem claro. Esses 3 foram os primeiros que ele considerou como os personagens principais de One Piece. Então, se esses 3, Luffy, Zoro e Nami, são os verdadeiros protagonistas da história, o Sanji pode sim ser considerado o segundo protagonista em outro sentido, já que os 3 estão no mesmo nível de importância para a obra. Mas voltando agora ao paralelo entre o Sanji e o Gaban, vamos deixar de lado por um momento essa discussão sobre o Sanji ser o segundo protagonista. O que mais me chamou a atenção é justamente esse paralelo entre ele e o Gaban, porque a gente já viu que o Gaban tem o Haki do Rei. Isso levanta a possibilidade real de que o Sanji, mais cedo ou mais tarde, também desperte o seu próprio Haki do Rei. E se isso realmente acontecer, talvez já comece a dar indícios agora na ilha de Elbaf, porque os Chapéus de Palha estão prestes a enfrentar o Imu-sama. Eles vão precisar de toda a força possível. Se o Sanji desbloquear o Haki do Rei nessa batalha em Elbaf, então aí sim a gente vai poder dizer que o trio monstro está completo. Todos com Haki do Rei. Porque vamos ser sinceros, por mais difícil que seja aceitar, o Sanji ainda está um pouco atrás dos outros dois nesse quesito. Tanto o Luffy quanto o Zoro já despertaram o Haki do Rei. Só falta ele agora. E a gente sabe que quem possui esse Haki realmente se destaca nas batalhas. Então, se o Sanji quiser se igualar aos outros dois, vai ter que desbloquear isso o quanto antes. Mas fica a dúvida. Se o Sanji realmente vai ter o Haki do Rei, a grande pergunta é, quando ele vai despertar esse poder? E é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo sobre o nosso querido Sanji. E antes da gente zarpar desse vídeo, deixa eu mandar um salve mais do que especial pra tripulação braba que fortaleceu demais no último vídeo. Valeu demais, Adão, o sábio da Grand Line, Tchaikovsky, o cara que deve ter lido todos os poneglyphs escondidos do mundo. Caio, que já deve ter o Haki do Rei só pelas teorias insanas que solta. Cândida, sempre presente na tripulação com aquele olhar de águia para cada detalhe. Nathan Santos, que se fosse personagem de One Piece já teria rivalizado com o Vegapunk de tanto conhecimento. Puro Senpai, que parece até o narrador oficial da saga de Wano com as teorias que manda. E Pedro, que tá sempre dropando teoria nível Oda no meio da madrugada. Vocês são os verdadeiros nakamas dessa jornada. Muito obrigado por cada comentário, cada teoria insana e por fazer esse bando de pirata aqui crescer cada dia a mais. Então se você tá vendo esse vídeo agora e quer entrar para a tripulação mais insana dos mares, já deixa teu like, comenta a tua teoria marota e vamos que vamos. Porque o tesouro mais valioso é essa comunidade que a gente tá construindo junto. Nos vemos no próximo episódio.